Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira e última parte de introdução à célula. E antes da gente iniciar, eu queria que vocês olhassem essa figurinha aí de cima, porque vocês já devem, né, espero, identificar quem é a célula procariota e quem é a célula eucariota, né, antes da gente dar continuidade. Então, identifiquem. Vamos lá. Se você falou aí que a única célula procariota é essa do meio, você acertou, né? Isso mesmo. Essa procariota é a única célula procariota. Essa daqui é a eucariota. Olha a presença do núcleo aqui, das organelas, né? Vejam que nem sempre dá para. Eles não fazem a representação de tamanho, né? A gente viu na segunda videoaula que o procariota é menor, mas geralmente eles representam com o mesmo tamanho, ok? O que vai conseguir visualizar aqui? Qual é a conclusão que você chega que aqui é procarioto, né? O DNA está livre no citoplasma, né? Não tem a membrana, não tem organelas, dá para ver só o ribossominho aqui, né? E nos outros aqui dá para ver o núcleo e um monte de estrutura lá dentro que são as organelas, ok? Mas vocês conseguem perceber que essa célula eucariota A aqui é diferente dessa célula C, né? Por que elas são diferentes? É o que a gente vai aprender nessa terceira parte e última. Antes disso, vocês precisam saber quem são os procariotos e quem são os eucariotos, ok? Os procariotos estão em menor número, são os mais simples. Se você souber quem são os procariotos, vai ser fácil, porque decora quem são os procariotos. O do resto é tudo eucarioto. Então, quem é procarioto? As bactérias e as cianobactérias. O que é cianobactéria? São bactérias que fazem fotossíntese, tá? Elas vão ter um pigmento chamado clorofila. Essa clorofila vai estar no citoplasma dessas cianobactérias. Lembram que não vão ter cloroplasto. Cloroplasto é uma organela. E procarioto não tem organela, só tem o pigmento, a clorofila. Então, fiquem ligados, ok? Isso é pergunta de vestibular. Então, procarioto, só bactéria e cianobactéria. E eucariotos são os demais. São os protozoários, são os fungos, as algas, os vegetais, né, que a gente chama de planta, e são os animais. E apesar de existir, então, muitos eucariotos, geralmente no ensino médio, né, é pedido para vocês, então, entenderem e visualizarem a diferença da célula vegetal e da célula animal, ok? Então, a partir de agora, vocês devem, além de diferenciar uma célula procariota de uma célula eucariota, vocês têm que bater o olho e diferenciar se é uma célula vegetal de uma célula animal. E é isso que a gente vai fazer agora, ok? Vamos começar. Ops, aqui, isso, essa célula aqui que é uma célula vegetal, ok? A célula vegetal. O que é célula vegetal eucariota? Agora a gente só está falando de células eucariotas, ok? O que a célula vegetal tem que a célula animal não tem? Lembra que eu falei para vocês que nem todos os eucariotos têm parede celular, né? Então, a célula animal não tem parede celular, mas a vegetal tem. Então, ó, parede celular, ok? Então, animal não tem parede celular, ok? Lembrem que a parede celular, ela é um envoltório externo à membrana. Então, nós temos a membrana plasmática, né? Membrana plasmática. E a parede, ela vai estar externa à membrana plasmática, certo? Nos vegetais, ok? A parede celular do vegetal, ela é feita de celulose, que é a que vai fazer o papel, por exemplo, que a gente escreve, ok? Segunda característica presente na célula vegetal que não tem na animal.
animal? A presença de uma organela chamada de cloroplasto, ou plasto simplesmente, né? Que são esses verdinhos aqui que vocês estão vendo. Esse cloroplasto é uma organela membranosa, feito de membrana. Dentro deste cloroplasto vai ter um pigmento chamado clorofila, que vai ser responsável pela fotossíntese. Vejam lá na cianobactéria, que a cianobactéria só vai ter a clorofila, não vai ter a organela cloroplasto, só tem o pigmento, tá? Animal é heterótrofo, né? Não fabrica seu próprio alimento, então o animal não tem cloroplasto. Então também não tem cloroplasto o animal, ok? E a terceira característica da célula vegetal, que também não tem no animal, é o vacúolo, também chamado de vacúolo de suco celular, ok? O vacúolo é essa estrutura gigante aqui que geralmente desloca o núcleo. Então, quando vocês forem visualizar uma célula vegetal, geralmente no desenho de uma célula vegetal, o núcleo não está no centro. O núcleo está de ladinho, porque o vacúolo ocupa quase todo lugar. O vacúolo é um gavetão, né, feito de membrana também, que ele vai acumular água, vai acumular sais minerais, reservas, ok? Tem várias funções que a gente vai ver nas próximas aulas. Animal não tem este vacúolo de suco celular. Ok? Então, essas três características estão presentes na célula vegetal e não estão presentes na célula animal. E agora, o que tem na célula animal que não tem no vegetal? A primeira característica é a presença de uma organela membranosa chamada de lisossomo, ok? Lisossomo são organelas membranosas, essas bolinhas aqui, ok? Que geralmente não estão presentes na célula vegetal. Isso basta vocês saberem agora. Esse lisossomo, a função dele é digestão intracelular, né? É tipo uma faxininha que eles fazem na célula animal. Não vou me ater na função agora, porque nós vamos ter uma aula só de função de organelas, ok? E a célula animal também tem centríolo. Centríolo são esses tubinhos que vocês estão vendo aqui, que vão auxiliar a célula a se dividir, tá? Na hora da divisão da célula, se multiplicar, ok? Então, a célula animal tem lisossomo e tem centríolo que ajuda na divisão celular, ok? Meu cachorro tá aqui, gente. Coisas que a célula vegetal não tem, ok? Isso é muito importante vocês saberem, a diferença de célula animal de célula vegetal. E aqui eu trouxe figuras para vocês se acostumarem, né? E a olhar. Como eu falei para vocês, vocês têm que olhar uma célula e observar. Então, a primeira coisa que vocês devem ver aqui, que é uma célula eucariota, né? Como que vocês identificam que é uma célula eucariota? Vocês estão vendo aqui núcleo, ok? E vocês estão vendo o que? Organelas. Dá para ver a organela mitocôndria, o complexo de Golgi, né? O retículo endoplasmático. Como eu falei para vocês, vocês já vão se acostumando, porque a gente vai ter uma aula só de organelas. Então, a primeira coisa, Ana, beleza, eucarioto. Agora, nesse momento, vocês precisam diferenciar o animal do vegetal, ok? Lembrem que existem outros tipos de eucariotos, mas para esse momento vocês só precisam saber a diferença de vegetal e de animal, ok? Então, o que se observa? Vocês não estão observando parede celular, não tem parede, ok? Não tem cloroplasto, não dá para observar cloroplasto, não tem, parede já pus, não tem vacúolo, ok? Vacúolo, não tem. Outra coisa, o que vocês estão observando aqui? Ó, os tubinhos que eu falei. O que é? Centríolo, tem centríolo, né? E tem, deixa eu achar aqui, os lisossomos. Então, é eucarioto animal. Lembrando que os animais são eucariotos heterótrofos, que não fabricam seu próprio alimento. Já o eucarioto vegetal, né? Olha só que interessante. Vejam que o núcleo está deslocado,
Então, como eu falei para vocês, geralmente nos vegetais o núcleo vai estar deslocado, porque olha aqui, o vacúolo vai estar, né, quase ocupando a célula inteira, né? E aqui, olha os cloroplastos aqui, então tem cloroplasto, tem vacúolo, né? Olha a parede, como a parede é grossa, né? Então tem parede celular, então se trata de uma célula eucariota vegetal. Lembrando que os vegetais são autótrofos. Só quero fazer um parênteses aqui, né? Os eucariotos, né, eles podem ter parede e eles podem não ter parede, né? Como, por exemplo, os animais. Os animais, eles não têm parede, os vegetais têm, ok? Ana, que outros eucariotos têm parede? Por exemplo, as algas têm parede e os fungos têm parede, ok? Mas a gente vai falando isso quando for aprendendo os grupos. E a gente chega mais uma vez, que a gente falou lá no começo de biologia, sobre os vírus, né? Tão importante neste momento. Os vírus são chamados de seres acelulares. O que significa esse A na frente, né? A é não, sem, né? Sem célula. Por quê? O que faz ser um ser, né? Ser chamado de celular? Ter os 4 componentes. Quais são esses 4 componentes? Membrana plasmática, citoplasma, ribossomo e material genético, ok? O que acontece? Acontece que um vírus, ele nunca vai ter ribossomo e nem citoplasma. Então, ele não tem nem ribossomo nem citoplasma. Ele usa o do hospedeiro, o nosso ribossomo e o nosso citoplasma, para ele se multiplicar. Por isso que ele é chamado de parasita. Ou seja, o parasita é viver às custas do outro. Por que ele vive às custas do outro, do seu hospedeiro? Porque ele precisa do citoplasma e do ribossomo. Intracelular, porque ele vive dentro da célula. Dentro da célula para usar o próprio ribossomo e do citoplasma. Ok? Obrigatório, porque ele obrigatoriamente precisa disso para se reproduzir, para se multiplicar. Então, eu tenho basicamente 2 tipos de vírus. O vírus nu, que é formado do material genético, né, que a gente chama de CERN, que é ou DNA ou RNA. Até hoje não existem de conhecimento nosso que tem vírus com os dois, ou é DNA ou RNA. No caso do coronavírus, é um vírus de RNA e ele tem uma capa de proteína que protege esse material genético, cápsula de proteína, tá? Capa de proteína. E tem um vírus que, além do material genético e da cápsula de proteína, ele tem tipo uma membrana plasmática, que a gente chama de envelope, que é o coronavírus. O coronavírus tem tipo uma membrana, o caso do vírus do HIV, né, da AIDS, ok? Então, um dos motivos do vírus não ser considerado um ser vivo é que ele não é dotado de célula, porque falta citoplasma e ribossomo, e por faltar citoplasma e ribossomo, ele não consegue fabricar suas próprias proteínas, ele precisa do ribossomo da nossa célula. Então, ele não tem metabolismo próprio. Dessa forma, ele não é considerado um ser vivo pela maioria dos cientistas. E aqui eu adoro essa figurinha, eu espero que vocês entendam, né? Olha aqui, é um vírus, ok? E aqui é uma bactéria, né? A bactéria é um procarioto, né? Olha o que a bactéria fala. Olha este vírus, se achando ser vivo, é um sem célula mesmo. Aí olha o eucarioto aqui. Sem núcleo. Falando para quem? Para a bactéria. Conte-me mais sobre isso, se achando melhor, né? Então vejam aqui os 3 níveis, né? O vírus, que é considerado acelular, muito mais simples. A bactéria, um procarioto, que é o que não possui núcleo organizado, né? E o eucarioto já com um núcleo verdadeiro. E aqui um resuminho, né? Tá em espanhol, mas dá para ver, ó. Procarioto mais simples, mais primitivo, menor, né? Mais pequena, são as bactérias.
né? Não tem um núcleo verdadeiro. A eucariota é mais complexa, mais evoluída, maior, com um núcleo verdadeiro, dividida em vegetal e animal. E aqui, questõezinhas muito importantes para vocês fixarem o conteúdo. E eu queria que vocês fizessem com muito cuidado e muito carinho essa questão aqui, que essa aqui, ó, é uma questãozinha muito legal e muito bacana para vocês fixarem o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e entendido dessa introdução à citologia. Um beijo e a gente volta com membrana plasmática.